Saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Eu quero desejar uma semana de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. E eu quero trazer nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, uma pequena reflexão que tem como tema: em graça não existe egocentrismo. Em graça não existe egocentrismo. Ou seja, na plenitude da graça, na plenitude do reino, o egocentrismo, ele não pode prevalecer. Por quê? Porque a graça aniquila, ou seja, a graça aniquilou o egocentrismo do homem. E o texto principal aqui, eu trouxe uma passagem aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 10. Claro que Paulo não está escrevendo para nós, claro, eu quero deixar isso bem claro. Paulo está escrevendo para os irmãos ali de Coríntios, ali no primeiro século. Isso aconteceu há 20 séculos atrás. Há quase 2000 anos, ou seja, há 2000 anos atrás, Paulo escrevendo para uma igreja que tinha muitos dons, né? Essas pessoas que receberam muitos dons, mas era uma igreja carnal, dividida. Você está entendendo? Era uma igreja que optava, tinha seus, digamos assim, tinha suas preferências. Um era de Paulo, outros eram de Cefas, que era Pedro, e outros era de Apolo, mas tinha um quarto grupo que era de Cristo. É o que eu sou hoje. O Pai está em mim. O Pai. Eu não estou em ninguém. A gente às vezes pode até concordar com algum entendimento de outros irmãos, mas nem tudo eu vou concordar. Independente de seja ele quem for, mas isso não nos torna inimigos por conta disso. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, mas infelizmente tem pessoas ainda, adultas, que são meninos, tá entendendo? Que se tornam inimigos nossos, até pessoas que estão em graça, por causa do egocentrismo, por escolhas. Veja, 1 capítulo de número 15, versículo 10. Começou a chover aqui na Paraíba, vocês vão ouvir uns pinguinhos d'água aí, é muito bom, isso é bom que é, é um... assim, fica como se fosse um fundo musical, tá bom, meu irmão? Vamos lá. 1 capítulo 10, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, ou seja, pela graça de Iau, ou pela graça de Yeshua, pela graça de Deus, pela graça do Eterno, não é? Mas pela graça do Eterno, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí ele agora vai, olha, ponto e vírgula. Todavia, não eu, mas a graça de Deus, a graça do Eterno que está comigo. Então veja, Paulo aqui tratando ali de problemas naquela igreja, naquela comunidade, de pessoas que ali se reuniam, né? Pessoas que já tinham recebido o entendimento, né? A palavra, né? O testemunho da graça que Paulo trazia. Então, esse é o tema dessa pequena reflexão. Porque em graça não existe eu faço, eu sou, eu estou num patamar maior, eu estou num nível mais elevado. Isso não é graça, isso é carnalidade, isso é egocentrismo. Entendeu? Se eu digo isso, se alguém falar isso, significa que esta pessoa está baseada em mérito próprio. Aí já não é graça, meu irmão. Aí é egocentrismo, é carnalidade. Entendeu? Então, porque dentro de isso, a gente via muito dentro disso, e a gente vê nos lugares, no sistema religioso. Entendeu? Isso a gente vê em reuniões lá dentro, onde eles fazem competições. Eu faço, eu fiz, eu oro, eu preguei. Isso que acontece. Existem divisões. No sistema religioso existem divisões. É o que está acontecendo hoje em graça. Pessoas
se dividindo pessoas, irmãos que deveriam, né, ser educados por esse evangelho, porque esse evangelho produz educação, transformação. Eles não, eles vivem se tornando inimigo entre si. Muitos irmãos estão se tornando inimigo entre si, já não se falam mais, entendeu? Já não tem mais aquela afinidade que tinha por conta de entendimentos e até por conta porque eles acham que o canal A, eu não quero citar nome, não quero falar mal de ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém, eu não, esse canal não. O canal A entende um entendimento de um jeito, aí eles se dividem e ficam ali defendendo até aquela pessoa que é o criador do canal. Aí porque o canal B pensa assim, aí outra pessoa já pensa daquele jeito ali e às vezes não quer nem mais assunto com você, não quer mais falar. Meu irmão, vamos parar com isso, meu irmão. Vamos amadurecer. Esse evangelho também produz amadurecimento. O crescimento em graça é um amadurecimento. É que você está avançando, entendeu? Então, observe, isso se chama egocentrismo. Veja o que o significado da expressão da palavra egocentrismo na nossa língua portuguesa. Depois eu vou falar o significado na palavra, não no grego, essa palavra egocentrismo. Veja, no português, egocentrismo significa, é um substantivo masculino, aqui na nossa linguagem portuguesa. Egocentrismo significa qualidade, condição ou caráter de egocêntrico, egoísmo. Segundo exemplo, é um conjunto de atitudes ou comportamentos indicando que o indivíduo, ou seja, a pessoa, se refere essencialmente a si mesmo. Veja o significado da palavra egocentrismo no português. Então, egocentrismo é uma condição ou estado de espírito de egocêntrico, significando uma exaltação excessiva de si mesmo. É o que a gente vê isso aí hoje, tanto no sistema religioso como no meio da graça. No meio da graça, agora isso é sistema religioso, meu irmão. Quando você divide, quando você defende, quando você acha que aquela pessoa está com a verdade. Na graça não existe ninguém que diga que eu sou a verdade. Não, meus irmãos. Porque nem tudo eu vou concordar com meus amigos, meus irmãos aí que tem canais. Nem tudo eu concordo. Tem coisa que eu não concordo, meu irmão. Essa é a realidade, como também tem coisas que ninguém vai concordar com o meu canal, com algumas coisas que eu falo. Isso é fato, meu irmão. Mas nós temos que ser maduros. Então, observe, a pessoa se sente como o centro da atenção. A visão dela está centralizada em si mesmo. Não enxergando, não considerando como é que se diz? A necessidade do outro e nem considerando também as opiniões dele, o entendimento deles. É isso aqui, do próximo. Entendeu? Então a centralidade está nele mesmo, para ele mesmo. Entendeu? Então isso já não é graça. A palavra egocentrismo no grego deriva da junção de duas palavras gregas. Por exemplo, egon, que significa eu, ou egon, né? Egon ou egon, que significa eu. Essa é o significado da palavra egocentrismo no grego, que deriva da junção de duas palavras. Entendeu? Por exemplo, egon significa eu e kentron, que significa centro, ou seja, a tradução literal de egocentrismo para o grego é algo como eu no centro. Como é que se diz? Voltando aqui, egon é eu e como é que se diz? E kentro é centro. Então, a tradução literal de egocentrismo para o grego é algo como eu no centro. Eu no centro. Então já não é mais o Pai, já não é mais o Criador, já não é mais a graça. É o homem, é o eu. É o que a gente vê aí. Então, isso leva a uma exaltação excessiva da própria pessoa, entendeu? Da própria personalidade, fazendo que a pessoa se sinta como no centro da atenção. Olha, eu estou num nível mais elevado, olha, eu li, eu faço, eu orei, eu preguei, é isso. Estou num nível mais elevado. Então, veja, eu no centro. É o que a gente vê aí, o homem no centro. Então, na plenitude da graça, o que eu quero passar aqui, a aplicação da palavra, não existe o egocentrismo. A graça, ela aniquila
toda obra meritória do homem. A graça anula e exclui toda exaltação do homem, todo egocentrismo do homem. Não existe isso. Então veja, o egocentrismo leva a uma exaltação excessiva da própria personalidade, fazendo com que a pessoa se sinta como no centro da atenção. Eu, estou no nível mais elevado. Eu não vejo nada de nível elevado aqui. Em graça, não. Ninguém, nenhum aí que queira dizer, eu estou. Tá não, meus irmãos. Eu não vejo isso. Eu vejo aí a carnalidade, o egocentrismo. Entendeu? Então, na plenitude da graça, eu volto a falar mais uma vez, na plenitude do reino não existe eu sou, eu faço, eu estou no nível mais elevado, e isso é egocentrismo, entendeu? Veja, meus irmãos, que o texto que eu li aqui, quando Paulo falou aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, a graça de Deus na vida de Paulo, em sua dependência, né, ele era dependente daquela graça para realizar suas obras. Ele era dependente da graça de Deus para realizar a sua obra, as obras que foi, né, o testemunho que foi dado a ele, a revelação que foi dada a ele. Veja, vou ler novamente 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, mas a graça do Eterno comigo, mas a graça do Criador comigo. Então, meus irmãos, não adianta, eu vou ler outra palavra aqui, que se encontra aqui em Gálatas capítulo de número 6, versículo 14. Olha o que Paulo falou aqui agora para os irmãos ali da Galácia. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 14. Olha o que Paulo falou. Olha o que Paulo fala ali. E eu quero encerrar aqui, desculpe, eu quero encerrar aqui esse pequeno estudo, essa pequena reflexão, mas que é pequena e objetiva e clara, para que as pessoas venham entender e cair em si que nós somos o que somos pela graça. Olha, Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo diz assim, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha Paulo dizendo, mas longe de mim gloriar-me. Então, no entendimento de Paulo, a única coisa em que um filho deve se orgulhar ou gloriar é na cruz de Cristo. Essa é a nossa glorificação. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima.